Olá a todos e todas, cursistas do Juviva. Meu nome é Geise, eu sou professora formadora do curso de atualização EJA e Juventude Viva. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o texto de um dos temas do módulo 5, que é o tema 3, Juventudes, Projetos de Vida e Relação com o Trabalho. O objetivo nesse texto é de refletir sobre a construção de projetos de vida e inserção no trabalho articulado com as relações raciais e o racismo no Brasil. O nosso convite é que a gente possa trazer elementos para pensar sobre os significados e concepções de projetos de vida, a importância de se trabalhar com essa temática no contexto da escola e evidenciar como as especificidades dos sujeitos, a partir de seus pertencimentos raciais, apresentam variedades nas possibilidades e restrições de construção e efetivação de seus projetos de vida. Para começar, o texto problematiza sobre o que estamos chamando de projeto de vida. E estamos pensando o projeto de vida não como procedimento somente, ou seja, como exercício puramente racional de estabelecimento de metas e objetivos a serem alcançados. Quer dizer, o projeto ele não pode ser visto como algo linear com etapas a serem cumpridas. O projeto de vida ele é algo que envolve toda a dimensão humana, tanto as condições subjetivas dos sujeitos, e aí isso envolve também pensar nos seus sonhos, suas expectativas, seus desejos e anseios, como também as condições objetivas, que estão presentes no contexto social e contribuem muitas vezes para facilitar e ou impedir a realização de tais projetos para determinados grupos. Então, a possibilidade de realização do projeto de vida, ele vai se construindo e ganhando sentido para o sujeito à medida que a própria vida vai fazendo sentido para esses sujeitos. Então, os sujeitos começam a se perguntar qual o lugar dele, qual o papel dele na família, começa a ter desejos por mais autonomia, independência, qual o lugar dele na sociedade, E essas questões têm a ver também com as perguntas sobre quem sou eu, que rumo eu quero dar à minha vida. E isso não é um processo fácil e simples de se realizar, E, portanto, ele acontece de forma diferenciada para cada sujeito. Isso implica um processo de amadurecimento, de reconhecimento de si no mundo, e por isso que a construção dos projetos elas são diferenciadas e que tem modos e possibilidades diferenciadas da construção desses projetos de vida. Bem, o campo de possibilidades é entendido aqui como os aspectos macroestruturais, aquilo que está colocado no contexto social, do quais os sujeitos estão inseridos. Então, ele diz respeito também à forma como a sociedade está organizada, inclusive criando hierarquias e formas de distinções sociais a partir de vários pertencimentos aí de classe, local de moradia, raça, gênero, dentre outros. Então, é importante como esses aspectos que eu acabei de citar, eles também atravessam a própria constituição de identidades desse sujeito, entendendo que a identidade ela não vai se dar no vazio ou no vácuo social, mas a construção da identidade de um sujeito ela se dá nas relações socialmente estabelecidas e que tem a ver com esses atributos que vão sendo dados e que estão presentes na sociedade a partir desses pertencimentos raciais. Então, para a gente entender um pouco melhor, ser mulher e negro na nossa sociedade coloca esses sujeitos em um lugar de inferioridades, desvalorização social. A gente pensar o contexto do mercado de trabalho, por exemplo, as mulheres ganham menos que os homens, mesmo ocupando postos de trabalho semelhantes ou iguais, Também acessam menos os postos de liderança nesses espaços. Os jovens negros estão aí entre os maiores índices de desemprego no nosso país. Então, esses pertencimentos sociais também vai constituindo esse sujeito em sua identidade social a partir desses lugares de pertencimento. E isso vai também criando ali possibilidades e limites desse sujeito em construir e efetivarem seus projetos de vida dentro da sociedade.
Uma coisa que vale ressaltar e que está colocado no texto diz respeito a como esses dois conceitos, identidade e campos de possibilidade, ele permite a gente fazer uma leitura mais dialética das possibilidades e limites colocados para a juventude negra nesse empreendimento de construção de seus projetos de vida, fazendo com que a gente realize uma leitura mais crítica, né, desse contexto e evitando cair em posturas que muitas vezes nada contribui para que a gente avance nesse campo. Então, evitar que a gente caia ou na armadilha de cair no discurso neoliberal, meritocrático, de que se o indivíduo de fato ele quiser algo e se esforçar ao máximo, ele vai conseguir, vai superar qualquer barreira, ou também evitar, né, cair no outro extremo aí, que é a mesma face, uma outra face da mesma moeda, que é de um certo determinismo, de pensar que esses sujeitos não querem nada, né, que esses sujeitos não vão dar em nada, sem levar muito em consideração que a forma como a sociedade está organizada, ela gera efeitos, né, perversos muitas vezes sobre determinados grupos, trazendo ali constrangimentos e impedimentos para que esses grupos realizem e se projetem para o futuro de uma forma mais autônoma e emancipatória. Então, outra questão também é a gente não correr o risco de um fatalismo, às vezes, né, de achar que, dado essas condições sociais que colocam determinados grupos, no nosso caso aqui a juventude negra, em condições de desqualificação social, inferioridades, nada vai poder ser feito, né? Então, é possível a gente pensar que o sujeito também tem agência nesse processo, ele não está só autonomamente recebendo aquilo que vem de fora da sociedade, mas ele também pode interpelar as questões que estão colocadas aí na sociedade, e esse talvez seja um dos papéis aí que a escola pode, um desafio, né, colocado para a escola, como ela se transformar em um espaço que possa servir como espaço, estímulo de construções de identidade pela afirmação, né, e não construções de identidades pela subalternidade, como muitas vezes a gente pode observar na sociedade como um todo. Outro ponto abordado no texto é pensar a questão do trabalho e da inserção no mercado de trabalho desses jovens, né? E a gente trouxe o trabalho enquanto uma dimensão do projeto de vida, mas entendendo que o projeto de vida ele não está restrito só a essa dimensão da inserção profissional, do reconhecimento profissional, né? Outros elementos aí também compõem o projeto de vida, mas a gente entende que o trabalho também é uma dimensão muito importante e que para a juventude, né, se coloca alguns desafios na hora que a gente pensa sobre essa articulação entre juventude e mundo do trabalho. Eu acho que um primeiro ponto é destacar como o mundo do trabalho, né, a dimensão do trabalho, ela mudou no mundo contemporâneo, se a gente no contexto atual, se a gente for pensar um tempo atrás. Então, a gente vai ter aí uma flexibilização dos contratos, né, um crescimento no setor de serviços, as novas tecnologias que imprimem toda uma nova configuração do trabalho que termina parecendo, principalmente para os jovens, um campo aí confuso e diverso, né? Inclusive fazendo com que, muitas vezes, os jovens vivenciem essa inserção no mercado de trabalho com maiores riscos e incertezas aí das possibilidades de inserção e continuidade no mercado de trabalho. E se a gente pensar no contexto dos nossos pais ou dos nossos avós, onde se inseriam muitas vezes em um trabalho que era o trabalho que eles seguiam toda a vida, né, e podiam articular talvez de uma forma mais segura ou mais certeira outras dimensões do projeto de vida, atrelado às possibilidades que o trabalho muitas vezes pode oferecer, no contexto atual não se tem tanto essa dimensão dessa certeza, né? E também outras questões como ter o ensino médio até tempos atrás era quase uma garantia de que você conseguiria emprego. Hoje também não se existe mais essa garantia. Então são todos elementos aí que vão compor um certo campo social que fragiliza muitas vezes a inserção desse jovem no mercado de trabalho. E aí, para a gente pensar um pouco na articulação
também a partir do pertencimento racial, a questão do desemprego, né, que termina afetando diferencialmente os jovens também em seus pertencimentos raciais. Então a gente sabe como a juventude negra é uma das que estão em maior contexto aí de desvantagens quando a gente pensa o mundo do trabalho. Então os maiores índices de desemprego, elas estão inseridas em trabalhos mais precarizados. Isso tudo vai compondo um pouco quais as possibilidades de fato que esses jovens têm de encontrar no trabalho um sentido para que se construa aí uma autorrealização, para que se construa, colabore positivamente para a construção do seu reconhecimento social e das suas identidades. E isso é importante porque também a gente vê que em termos dos sentidos e significados dos trabalhos, eles vão ter diferenças, né, a partir dos sujeitos e principalmente com recorte também de classe e raça. Então, para determinados jovens de classe média, brancos, essa inserção e os sentidos do trabalho tem muito a ver com processos de aprendizagem, processos de poder postergar um pouco a entrada no mundo do trabalho para se qualificar melhor, né, acessando cursos, acessando estágios. Tem todo um contexto de sociabilidade, né, de aprendizados possíveis que não está colocado para um outro grupo, que é o grupo da juventude negra e de classes populares, onde muitas vezes o emprego é a única possibilidade possível para a sobrevivência, muitas vezes a única possibilidade para que ele continue estudando, né? Possibilidade também para ele acessar outros espaços aí também de lazer e outras dimensões da vida. Então, no contexto do trabalho, as relações de desigualdades elas também se manifestam, dando condições diferenciadas para os sentidos que o próprio trabalho vai ganhando para determinados grupos sociais. E é importante a gente pensar também qual o papel, talvez, que a escola poderia ter, né, nesse contexto, visto que muitas vezes o que se observa é que a escola tem um distanciamento quando se trata de pensar o mundo do trabalho e a inserção do trabalho dos jovens. A gente pensar o contexto de educação de jovens e adultos, onde grande parte desses jovens já devem estar inseridos no mercado de trabalho ou muitas vezes no contexto de desemprego, né, inclusive com acessos a esse trabalho precarizado, como a escola poderia atuar, né, fazendo com que essa dimensão também recebesse ressonância dentro do espaço da escola. Porque essa inserção do trabalho da juventude pobre e negra ela traz repercussões para a trajetória desses jovens, que muitas vezes ou abandonam a escola por um contexto de trabalho muito precarizado, com muitas horas de trabalho, ou então fazem um percurso escolar precarizado também, que nada contribui para aquela aposta que as classes populares fazem de que a escola e a escolarização pode ser uma possibilidade tanto de conseguir o primeiro emprego como de conseguir qualificação para um emprego melhor. Então esse é o grande desafio que fica para as escolas, né, de como linkar e como fazer sentido para esses jovens a partir dessas experiências que eles também trazem, desses outros aprendizados, a partir da sua inserção no mundo do trabalho. Porque, afinal, o que se observa é que, apesar de todos esses desafios que a gente pontuou em relação ao trabalho, ele ainda é uma dimensão que tem tido muito sentido para esses jovens mesmo, no sentido de busca de uma maior autonomia e independência em relação aos adultos, né? De uma forma de sociabilidade, aprendizados também de outras esferas na vida. Então, a possibilidade, inclusive, desses jovens acessarem outras dimensões, como lazer, cultura. Então, a importância da escola poder trabalhar no sentido de levantar pontos que possam fazer com que esses jovens ampliem, inclusive, o seu olhar para essa condição a que eles estão submetidos aí do trabalho. Inclusive, trazendo esse papel de articular tanto as experiências dos jovens, como também toda uma construção que se tem hoje aí de políticas públicas, de dispositivos que trabalham no sentido contra o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, de potencializar, né, o primeiro emprego para a juventude pobre e negra, através de processos que levem em conta, né, não só
o acesso ao trabalho em si, mas a condição também a que esses jovens estão inseridos nesse trabalho. Então, não dá para pensar a questão do trabalho para a juventude sem levar em conta toda uma rede que também acesse aí direitos de proteção, integridade física, moral e psíquica desses sujeitos, né? Inclusive levando em conta os seus contextos e necessidades de formação e desenvolvimento humano. E o texto finaliza, então, perguntando o que a escola tem a ver com isso, né? Eu acho que na minha fala eu já fui sinalizando alguns pontos, mas eu acho que cabe a gente destacar como que a escola, se é função social da escola, contribuir para o investimento eficaz dos jovens no seu futuro. E se é, como ela tem feito isso, né? Então, pensar que a possibilidade de um trabalho nessa dimensão não é somente prescrever ou dizer como esses jovens devem construir os seus projetos de vida, mas eu acho que muito mais no sentido de abrir para o debate, para a construção de possibilidades de que os jovens possam ver na escola um espaço onde eles possam afirmar suas identidades, onde eles possam construir identidades mais afirmativas, onde eles possam identificar o campo de possibilidades posto para a juventude negra e tentar analisar esse contexto, inclusive vendo outras possibilidades de ampliação desse próprio campo de possibilidade. Então, escutar essa juventude nos seus sonhos, valores, anseios, também o que essa juventude tem feito em termos de interpelação, através do movimento negro, são elementos importantes que a escola pode lançar mão para que os jovens possam experimentar, debater e trocar experiências nesse âmbito do que os seus pertencimentos sociais e de como eles podem criar estratégias para construir aí seus projetos de vida de uma forma um pouco mais autônoma e no caminho de uma certa emancipação social. Espero que tenha contribuído, né? A gente continua o nosso debate lá na plataforma, né? Um bom debate para todos nós e até mais.